A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus pela sua vida, que hoje, no culto de oração, que já é um culto mais difícil, com frio, e no dia dos namorados, é só para quem é crente. Eu falei para o apóstolo, eu não quero nem ver quem que vai estar nesse culto. Pedro, Tiago e João. E Deus me surpreendeu, porque você está aqui nessa noite, né? Glória a Deus, porque independente de dia dos namorados ou não, a gente tem que servir ao nosso Senhor. E eu tenho um testemunho para contar, amém? Vamos contar testemunho, irmãos. E não é de agora não, desde quando eu era membro da igreja. Tudo que Deus fazia comigo eu queria contar. Quando falava testemunho, eu era a primeira que levantava a mão. Porque eu acho que um testemunho é tão edificante. Pode ser uma coisinha pequena, Deus fala com a igreja. E eu tenho certeza que Deus já falou demais hoje através do testemunho da diaconisa Fê, da evangelista Sandra, da presbítera Ariana, porque tem guerra, tem, irmãos, tem guerra. Aqui é tudo obreiro hoje, a maioria. Quem não é obreiro ainda está sendo preparado. A gente sabe que é guerra, mas também tem vitória. O nosso Deus é Pai, o nosso Deus Ele cuida, e até aquilo que vem de tempestade, de situação difícil, é Deus nos ensinando, nos lapidando e nos dando experiência com Ele. E para quem não conhece muito da minha história, quando eu era solteira, antes de eu conhecer o apóstolo, eu estava até comentando hoje com a Rose, que eu fiquei aguardando no Senhor 10 anos, um namorado, um esposo, alguém, 10 anos. E eu estava comentando com ela, eu falei, no dia dos namorados eu ficava triste. Porque você entra na rede social, é todo mundo com namorado, é todo mundo com coração, a gente quer dormir, se pudesse, já passava o dia, se acordava no outro. Quem é solteiro é assim, eu sei porque eu passei. Mas um dia eu vi uma frase que falava assim, é melhor você estar sozinho do que você estar mal acompanhado. Pior coisa é a pessoa ser infeliz no seu relacionamento. E muitas das vezes não consegue avançar porque não pode separar, enfim. Eu aguardei no Senhor 10 anos. E nesses 10 anos eu tinha uma cachorrinha que o meu irmão comprou para a Rebeca. E a Rebeca cresceu e a Rebeca não é muito chegada em cachorro. E eu comecei a cuidar do cachorro, peguei um amor pelo cachorro, a gente morava todo mundo junto, a família dos aglutinados. Sabe os aglutinados, come todo mundo junto, vai todo mundo junto, vai comprar uma roupa, vai a família inteira. A minha família era assim. E eu tinha essa cachorrinha que ela chamava Yasmin. Essa cachorrinha, ela me ajudou em todo o meu processo, deserto, vale, solidão, tratamento com Deus. Deus usou muito essa cachorrinha. Ela olhava para mim e eu sabia o que ela queria. Tem gente que fala, que besteira, é só uma cachorrinha. Eu estou contando para quem entende. Você que não entende, glória a Deus, eu respeito também, mas eu tenho cachorro como gente. E eu amava essa cachorrinha. Aí um dia minha mãe falou assim, olha Ju, você está muito desesperada de amor por essa cachorrinha, e o dia que ela morrer, vamos então cruzar ela. E aí a gente cruzando ela, a gente fica com o filhotinho, o dia que ela morrer a gente tem o filhotinho. Eu não queria cruzar, não queria, porque judia, decidimos cruzar, deu 2 filhotinhos, ficamos com os 2, então a gente ficou com 3 cachorrinhos. Igual filho, foi apresentado, o nosso cachorrinho foi apresentado ao Senhor. O apóstolo Alan Robson, que vai vir pregar aqui no aniversário da igreja, foi fazer uma visita na casa da missionária, pegou os cachorrinhos, o pastor Vanderlei, e falou, Deus, o Senhor é Deus dos animais. Eu apresento os cachorrinhos da Júlia, Senhor, que ele me chama de Júlia. E então a gente tem um negócio com cachorro muito especial. Conheci o apóstolo, uma das formas que o apóstolo foi tentando chegar perto de mim, ele foi falando de cachorro. Porque ele também ama a raça Yorkshire, que é a raça de cachorro que eu amo. E ele também teve um. E aí, montamos a igreja, e tudo vindo bem, e tudo fluindo, e a igreja desenvolvendo, até que começam os vales na nossa vida. Até que começa aquelas situações que você fala, Senhor, não, toca em tudo, mas não toca aí. Aí Deus fala, eu vou tocar aqui, e eu vou te sustentar. Quando foi um dia, no dia do meu aniversário, eu fui fazer uma viagem com o apóstolo,
que eu tinha ganhado das obreiras, dos obreiros da igreja. E na virada de um dia para o outro, Deus falou comigo na madrugada, vai orar. E eu ali de viagem, de aniversário de casamento, meio que de lua de mel, falei, Deus, até aqui eu vou orar, Senhor. Todo momento meu de descanso. E Deus falou comigo, vai orar. Eu fui orar. E no outro dia, quando eu cheguei, a minha mãe falou que uma das minhas cachorrinhas, que era a filhinha dela, tinha acordado muito ruim, tinha sido internada às pressas. Ali acabou com o meu aniversário, eu recebi essa notícia no dia do meu aniversário. Acabou com o meu aniversário, ela ficou internada, a família toda desesperada, porque quem tem sabe que é igual se fosse um membro da família. Você ama igual, você se preocupa igual e você faz igual. E aquela cachorrinha ficou internada e o caso dela foi agravando, ela convulsionava e eu vinha para o culto e eu chorava e eu clamava. E um dia Deus usou o pastor Márcio Xavier e falou assim para a missionária, porque ela dormia com a cabeça no travesseiro da missionária. Falou assim, uma seta que veio sobre a vida da senhora, mas eu guardei, mas pegou no animal. Quando Deus tomou ele no altar para falar aquilo, eu quase morri aqui, porque eu sabia que ela ia morrer, a cachorrinha. E quando a gente chegou do culto, aquela cachorrinha tinha morrido. A missionária me ligou e falou, não consigo ir lá, resolve. Aí a presbítera me busca, e aquele chororô, e todo mundo chorando, e aquele luto. Foi o comecinho da guerra. Depois, como se não bastasse, bateu o vento na igreja, a cabeça dos obreiros virou tudo, um monte de gente saindo da igreja, aquela guerra, aquela luta, e eu tentando me manter firme e passando com o Senhor. Como se não bastasse, a outra, que é a mais velha, que é o meu xodó, apareceu um carocinho na cabeça dela. E aquele carocinho, vamos ver o que é, vamos ver o que é. Aí o veterinário falou que era um câncer. E como se não bastasse, eu estou falando, irmãos, porque vocês acham que estar aqui é fácil. A gente está aqui arrumado, tomado banho, cabelo limpo, sorridente, com uma palavra. Vocês não sabem o que a gente está passando nos bastidores. E Deus falou, fala um pouco. Hoje pode falar aqui. Está os da casa aqui. Como se não bastasse, a cachorrinha já estava com um câncer na cabeça, que a gente não sabia muito como que ia fazer, eu já estava dilacerada, porque eu tinha um pacto com Deus, eu tinha falado, Senhor, só tira Yasmin de mim o dia que o Senhor me der um filho. Mas nem sempre Deus vai fazer do jeito que a gente quer. E como já foi falado aqui, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Já estava difícil, já tinha perdido uma, estava um vento na igreja, uma luta, muita decepção. E aí eu descubro que a minha outra estava com um tumor. Mas não parou por aí. O meu irmão começou a adoecer. Foram 5 meses de guerra extrema. De guerra extrema, irmãos. De você acordar de manhã e falar, Senhor, eu não acredito que eu estou vivendo esse cenário. Foi uma luta. Quem estava na igreja na época sabe, foi uma luta. Eu fiquei pele e osso, eu não conseguia comer. Mas a gente tinha que manter a igreja de pé. Não cancelamos nenhum culto. Todos os cultos a gente estava aqui servindo ao Senhor com um sorriso, atendendo. Enfim, não conseguimos cuidar da cachorrinha. Porque ou a gente atendia a família, ou a gente cuidava da cachorrinha. Tentei correr com ela, mas quando a gente começou a correr com ela, que sobrou um tempo, o caroço já estava muito grande, e por ela já ter 15 anos, não dava para fazer mais nada. Eu lembro de um dia que eu fui passear com elas, e quando eu tentei colocar a coleirinha na cabeça dela, a coleirinha não passava. E tudo isso é coisas que Deus permite. Dói, nos espreme, nos esmaga, nos destrói. Mas Deus deixa a gente passar porque Ele fala, eu quero ver até onde que ela aguenta. Mas murmurar não resolve. Falar que não vai mais fazer a vontade de Deus não resolve. Você tem que ter maturidade no Senhor. Você precisa desenvolver com Deus uma maturidade tão grande, que mesmo que tudo diga que não, você continua permanecendo fiel. Que mesmo que tudo estiver falando contra, porque o inimigo ele vai investir pesado para te tirar da presença de Deus.
Se ele não investiu ainda, você pode aguardar, porque ele vai investir pesado. Ele vai tocar pesado, porque ele vai usar de todas as forças para tentar paralisar a sua fé. O meu irmão veio a óbito, até o último dia, a gente crendo, orando, declarando, oração e propósito, e lágrima, e choro, e vai para o hospital, volta para o hospital, e reveza, e as obreiras ajudando, a Fernanda, e não sei o que, uma loucura, irmãos, uma loucura. Meu irmão veio a óbito. Vamos cuidar da família. Até então, a gente não sabia que Deus já tinha curado os aneurismas da minha mãe. E a preocupação foi muito grande. Vamos mudar ela de casa, porque quem já perdeu alguém próximo sabe que tudo lembra, e o sofrimento é maior. Arrumamos uma casa para minha mãe, fizemos uma mudança rápida. Arrumamos uma casa para mim, fizemos uma mudança rápida. E o tumor da cachorrinha foi crescendo, ao ponto de ficar do tamanho maior que a cabeça dela. E eu falava, mãe, e agora? Minha mãe falou, ela está comendo, ela está aqui, enquanto ela aguentar, a gente vai cuidar dela. Só que toda vez que eu entrava na minha mãe, eu saía com meu coração dilacerado. E eu falava, Deus, mas eu não te pedi só uma coisa, para o Senhor me dar um filho. E o Senhor vai levar ela sim. Mas ele fazendo ou ele não fazendo, ele continua sendo Deus. E a gente tem que fazer o que ele manda, com bom ânimo, com o nosso melhor, com a nossa entrega, colocar a nossa dor no bolso e aí cuidar da igreja. Quando foi um dia, a missionária me liga e fala, ela chorou a noite toda de dor, chegou no limite. Eu liguei para a Ju, que é veterinária, e ela deu o lugar de onde sacrificava, fazia a eutanásia. E eu falei para o apóstolo, eu não consigo, aí já é demais para mim. Aí o apóstolo falou, não, eu levo. O apóstolo pegou ela, levou. E quando ele chega em casa, ele chega só com um cartãozinho de lembrança. Ali acabou comigo, irmãos. Era tanta dor, de tanta coisa, sabe? Não é uma coisa, é um monte de coisa. E eu falava, Senhor, o que o Senhor quer com tanta dor? Com tanta coisa ruim? Jesus, eu sei que para a gente alcançar a promessa, a gente tem que passar pelo processo. Mas muitas das vezes, e na maioria das vezes, irmãos, o processo vai te esmagar. O processo vai te destruir num ponto que você vai falar, Senhor, me mata logo, porque quando a vitória chegar, eu já não tenho mais nem com quem compartilhar. E aí, eu passei, tem que passar. Segurando na mão de Deus, engordei os quilos que eu perdi, porque eu tomei 8 vidros de AP Vitim. E minha mãe falando, toma um calmantinho, toma uma fluoxetinazinha, toma, eu não vou tomar nada. É eu e Deus, se eu tenho que passar, eu vou passar. Porque Deus sabe para quem que Ele dá cada batalha. E o diabo, a raiva do diabo, é porque ele já tentou de tudo para te parar e você permanece aqui. Ele já tocou em tudo que ele podia e você permanece aqui. E o apóstolo era totalmente fechado em a gente ter um cachorro. Totalmente fechado. Todas as vezes que eu sondava, que eu tentava entrar nesse assunto, o apóstolo falava, não tem condição, a gente não tem como ter cachorro, dá muito trabalho, a gente tem a obra, a gente não para em casa, não tem condição. E eu pensava assim, é verdade. Porque a gente tem tanta guerra e o diabo toca até nos animais nossos, sofre. É melhor não ter mesmo. Só que de tanta dor, irmãos, eu comecei a sentir algumas coisas que eu não falo para ninguém, eu só falo para Deus. Eu não falo nem para o meu esposo. E muita coisa eu seguro e eu não passo para ele. E eu falei, eu estou precisando de atenção. Eu estou precisando olhar um pouco para mim, porque eu não posso cair. Porque se eu cair, cai muita coisa em cima de mim. Porque ser autossuficiente, bispa, não. Porque eu faço a obra de Deus com excelência. E tudo que o diabo quer é tirar as mãos do arado de uma pessoa que não tem medo do diabo e que vai para cima. E aí, na sexta-feira passada, quarta-feira passada, não é essa outra, eu acordei no dia mau. Sabe aquele dia mau? Que você só quer chorar? E que você começa a chorar por um motivo, daqui a pouco você vai ver, você está chorando por 20 motivos, e daqui a pouco você está falando, não vale a pena.
Eu estava assim, e o apóstolo não estava em casa. E eu comecei a orar e falar com o Senhor, e eu falei: Deus, me dá um cachorro. Porque quem tem sabe, é um companheiro, é um amigo, é dar amor, é algo para te tirar ali daquela bolha, sabe, de problema. Porque a igreja, irmãos, é problema atrás de problema. Ninguém procura um pastor para falar assim: olha, eu quero te ligar porque abriu uma porta e eu quero te pagar um jantar, se arruma aí que eu estou chegando. Não. As pessoas ligam para o pastor quando fala: ó, tá morrendo, ó, briguei, ó, fugiu, ó, não tem como, ó, ora aí. E quando a vitória chega, se você não pergunta, você não fica nem sabendo. É um ou outro que lembra e vem para agradecer. Então, cuidar de igreja, você tem que ter uma resistência muito grande espiritual. Você tem que ter uma maturidade em Deus de não absorver e saber separar as coisas. Por isso que tem muito pastor que morre de depressão. Tem muito pastor que desiste da obra. Tem muito pastor que tem hora que espana, que não quer mais saber, que começa a pecar mesmo, porque não é fácil lidar com pessoas e com demônios. Tem hora que o demônio usa a pessoa, tem hora que a pessoa usa o demônio, tem hora que é os dois, tem hora que você fala: Senhor, e agora? Mas aí eu comecei a chorar e eu falei assim: Senhor, me dá um cachorro. Eu sei que meu marido não quer, mas o Senhor é o Deus que manda nessa casa. E a tua palavra diz que até o coração do rei está na tua mão. E eu chorava, irmão, parecia que eu estava conversando com Deus ali, que Ele estava sentado do meu lado. Eu falei: eu não tenho filho, porque o Senhor ainda não deu, creio que uma hora virá. Eu não tenho nada nessa casa, Jesus, que me traga uma alegria. Tenho o meu esposo, ele é maravilhoso, não tenho o que falar. Mas tem coisas que eu não posso compartilhar com ele, porque eu não quero deixar ele triste. Eu preciso levantar as mãos dele. E eu sei que um cachorrinho ia me ajudar. Mas eu falei: Deus, eu quero um Yorkshire, pequenininho. Aí a gente tem que orar e agir. Porque se eu ficar só orando, Deus ia falar: tá bom, minha filha, já pediu, eu já assinei, mas vai atrás do cachorro, né? Só que eu sou ousada, irmãos. Quando Deus dá um negócio, eu já oro, já vou, já preparo e já vou com a receita pronta. Aí eu comecei a pesquisar, filhote de Yorkshire, e comecei a conversar com duas pessoas, e conversa. Já tinha falado com a Juju: não tem um Yorkshire aí para doar, se você souber algum Yorkshire, eu vou convencer o apóstolo. Tá bom, bispo, fique em paz, Deus vai preparar. E eu senti naquela necessidade. Aí eu achei o cachorro. Eles mandaram a foto, mandaram o vídeo, e eu negociei e tal, e chorei e tal. Tudo pronto. Eu falei: tá bom, moça, agora eu vou conversar com meu esposo. E o apóstolo na rua. E a hora que eu mandei a foto do cachorro, a voz dele mudou, fechou. Ele falou: amor, tudo no tempo de Deus, é muito bonitinho, mas você sabe da nossa vida, não tem como. E eu: meu Deus do céu, amém. Aí o apóstolo chegou para me buscar e eu falei para ele, eu estava chorosa, ele percebeu. Aí ele falou: o que foi? Eu falei: eu estou triste. Por quê? Porque sim, falei, olha, vou te falar uma coisa, eu estou precisando de um cachorro. Aí ele olhou para mim: precisando de um cachorro? Eu falei: vai ser melhor que calmante, é melhor que psicólogo, é melhor que terapia, e o cachorro eu posso ter acesso, então eu vou te pedir de Dia dos Namorados um cachorro. Mas amor, um cachorro agora, a gente está apertado, como que a gente vai fazer? Eu falei: parcela, a gente dá um jeito. Eu pedi para Deus, ele vai dar o cachorro. Amor, mas amor, aonde você viu isso? Aí eu falei: olha aqui o vídeo, que bonitinho, eu quero esse, olha a carinha dele. Aí o apóstolo olhou para mim e falou assim: tá bom, pode falar que a gente vai comprar o cachorro. Irmãs, você não tem ideia como eu fiquei numa alegria que eu chorava. Eu mandei mensagem para a missionária, falei: ele vai comprar o cachorro. Fiquei numa alegria, e ali eu conversei com a mulher, ela queria entregar no sábado, eu falei: não, entregar na sexta, e negociei. Na sexta eu fui buscar o cachorrinho. Irmãos, o apóstolo falou: amor, você mudou. Por isso que a gente tem que saber o que a gente precisa. Por isso que a pessoa que está do lado precisa conhecer você. Porque igual eu estava falando para a Rose, um casamento você tem que aprender a ceder.
Você tem que aprender a ver o lado da outra pessoa. Você tem que aprender a sentir a dor dela, porque é Ele que manda na minha casa, irmãos. O apóstolo, não sou eu que mando. Se ele batesse o martelo que não ia comprar, eu não ia comprar. E eu não ia fazer bico, eu não ia ficar sem falar com ele, eu ia continuar orando até o dia que Deus tocasse. Mas se ele falasse não, ia ser não e acabou. Mas aí o cachorrinho chegou, irmãos. Fui buscar numa alegria. Quando eu cheguei em casa, Fernando, o apóstolo subiu para tomar banho, eu olhava para o cachorro, eu chorava. Eu lembrava da Yasmin, eu lembrava das dores, eu lembrava da minha oração, eu lembrava que Deus respondeu minha oração, e eu chorava tanto, e o cachorrinho está lá, uma bênção, não chorou à noite, ele já me conhece, não chorou nem um dia. Quando eu peguei ele na caixinha que o moço veio trazer, ele estava todo tremendo. Aí eu peguei o cobertor. Quando eu peguei ele parou de chorar, não chorou mais. Esse cachorro era para mim, Jesus. O Senhor fez para mim. Então por que você está falando isso, bispo? É só um cachorro, para você se respeitar. Para você entender que você também é ser humano. Para você olhar também para dentro de você. E não esperar chegar ao extremo. Se dê a atenção. Olha para você, entenda a sua necessidade. E aí hoje eu estou lá, toda feliz com esse cachorrinho, deu uma motivação, deu uma alegria. A guerra parou, bispa? Não, continua. Agora meu padrasto está num tratamento de quimioterapia, por isso a missionária não está hoje. É guerra atrás de guerra, irmãos, e não vai parar. Eu falei para a missionária e para o apóstolo, às vezes a gente fala, Senhor, passa logo essa fase, né? Ai, Deus, passa logo, mas às vezes aqui vai vir, é pior. Então hoje eu nem oro mais assim, eu só falo, Senhor, me dá força, me dá estrutura, cobre com teu sangue. E agora eu já estou entendendo por que Deus deu essa palavra para mim. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Deus me deu uma palavra hoje, eu não entendi muito bem, Ele falou, chega lá, eu te explico, vai, que lá você vai entender tudo, e eu já estou entendendo, porque Deus já sabia que você estaria aqui nessa noite. Deus, Ele nos conhece aqui na igreja, arrumadinho, e Deus também te conhece lá na sua casa. Deus te conhece no seu dia mal, Deus te conhece quando você põe a cabeça no travesseiro, Deus conhece todas as áreas da sua vida. E Ele me deu uma rema hoje para entregar para vocês. Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Irmãos, quando a gente decide caminhar com Jesus,
Quando a gente decide viver o evangelho verdadeiro, na essência, ter uma vida com Deus, se apartar do pecado, se apartar de tudo aquilo que não é conivente a um cristão viver, quando a gente começa a recalcular a nossa rota e colocar a nossa rota na direção certa, no alvo, na porta estreita, na direção do céu, uma guerra é estabelecida ali. Uma guerra é estabelecida nesse momento, quando você, com o seu coração sincero, você fala assim: a partir de hoje eu vou servir a Deus direitinho. A partir de hoje eu não negocio mais. A partir de hoje eu vou levar a igreja a sério, a casa do Senhor a sério, a minha chamada a sério, o que o Senhor tem para a minha vida a sério. A partir dali é estabelecido uma guerra contra as nossas vidas. E essa guerra tem um cabeça, que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas existe um que também veio, mas para que a gente tenha vida e vida em abundância. E esse adversário, ele vai tentar, como eu acabei de falar, eu não sabia que ia contar esse testemunho nessa proporção, mas o Senhor sabe. Ele vai tentar de diversas formas, tentar te paralisar, tentar te fazer acreditar de que não vale a pena ter uma vida com Deus, de que não vale a pena exercer o seu chamado, de que não vale a pena renunciar, de que não vale a pena. Por quê? Porque ele já perdeu a única oportunidade que ele teve. Então agora o trabalho dele é tirar eu e você do foco certo, da direção certa, do caminho da obediência, da fidelidade, da santidade. E ele vai tentar de todas as formas. Não é assim? Ele toca na finança, ele não consegue. Ele toca no carro, ele não consegue. Ele toca na saúde, ele não consegue. Ele toca na família, ele toca no casamento, ele toca no cachorro. Ele toca em tudo que ele puder, porque ele quer nos fazer parar. E é igual para todo mundo. Eu tenho certeza que se eu der um microfone para cada um e falar: você vai contar as suas experiências de batalha mais forte que você passou. E você vai contar muita coisa, que a gente vai chorar junto. Mas que a gente chegou até aqui, porque nós temos um adversário. Mas o nosso Deus não tem adversário. Ninguém é adversário do nosso Deus. Ele é o único poderoso, suficiente, Rei dos Reis, o grande Senhor, aquele que numa palavra ele muda tudo. O livro de Jó vai dizer que até o adversário Lúcifer, ele precisa se apresentar a Deus. E não tem nada que ele vai fazer nas nossas vidas que Deus não assinou embaixo. Mas é triste acreditar em um Deus que permite a gente perder, que permite a gente ser esmagado, que permite a gente ser caluniado, injustiçado, que permite tocar nas pessoas e nas coisas que a gente mais ama. Mas Deus permite, irmãos. Ele permite tanto que ele entregou o seu único filho para descer aqui como homem, deixar o seu trono de glória, para vir aqui sofrer, inocente, sem pecado ou culpa alguma, e levar os nossos pecados na cruz. O que Jesus passou, não tem guerra que eu e você enfrente que seja superior a isso. O que Jesus passou, não tem situação que a gente venha passar que fala: não, minha luta foi igual de Jesus. Não, irmãos. Por isso que a gente tem que ser maduro em Deus. Por isso que a gente tem que saber ouvir de Deus o sim e ouvir também de Deus o não. E é difícil ouvir não. Quando meu irmão partiu, eu não conseguia mais orar. Porque eu orei 5 meses. Meia-noite e meio-dia. E eu falei: Deus não me ouviu. Eu vou orar para quê? Nossa, bispa, eu sou de carne e osso, irmão. Como arroz e feijão. E se eu não tomar banho, eu também fico fedida, igual você. Não tem super-homem e super-mulher. Tem aqueles que entendem o chamado e, independente das pancadas, continuam avançando.
E ali Deus foi tratando comigo, que Deus fala, quem disse que eu não te ouvi? Eu te ouvi tanto, que eu preparei ele e salvei ele, está comigo. Ou você queria que chegasse uma notícia e não tivesse o preparo? Aí eu falei, eu entendi, Jesus. O Senhor falou comigo assim, se vocês amavam, você não imagina eu. E eu amava tanto, que quantas vezes eu fechei a sepultura dele? Eu falei, eu perdi as contas, Deus. Ele falou, então continua orando, porque eu escuto a sua oração. Então, às vezes, não é porque Deus não está fazendo do jeito que a gente espera, que Deus nos abandonou. Não é porque Deus não está agindo da forma que a gente está pedindo de joelho, que Deus não está correspondendo. Deus está no alto, Ele é o dono da eternidade, e Ele já conhece o nosso dia de amanhã. Irmãos, daqui 70, 80 anos, não vai ter nenhum de nós mais aqui. Vai ter outra geração. Então Deus, Ele não fica limitado a esse tempo presente. Tem coisas na nossa vida que Ele vai falar sim, abençoo, vou fazer mais do que você pediu, você vai ficar muito feliz, mas também vai ter situação na nossa vida que vai nos permitir sofrer, chorar. E a gente precisa entender que em tudo que Deus faz é perfeito, que a maneira dele agir é perfeita, e nós temos que continuar acreditando que quando nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onipotente significa alguém que é capaz de fazer tudo, não tem nenhum tipo de dificuldade, e que é todo poderoso. Engraçado que aqui, esse salmo não vai começar falando assim, todos, ou as nações, ou o povo, ou Israel. Não, aqui está falando aquele. Não está nem falando no plural, está falando no singular, aquele. Porque é uma decisão que é tua. Você pode decidir ficar firme, como você pode decidir ir embora e apertar o botão e sair despirocado aí para o mundo, aprontando todas, como um dia eu fiz isso também. Mas só quem perde somos nós. Porque se a gente resolver ir embora, Ele continua sendo Deus. Se a gente resolver parar, Ele continua sendo Deus. Se a gente fazer birrinha porque Deus não respondeu minha oração do jeito que eu imaginei, agora eu não quero mais saber, Ele continua sendo Deus. Aí eu te pergunto, e você sem essa presença, o que sobra? Na ilusão sobra muita coisa. Sobra a balada, sobra a festa, sobra a amizade. Mas tudo isso é ilusão, porque só o que vai verdadeiramente nos preencher é quando a gente está habitando no esconderijo do Altíssimo. Aí Ele coloca a gente à sombra dEle e Ele começa a nos guardar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nele nós temos que confiar. Vai chegar uma hora que ou você olha para a sua fé, ou você olha para o cenário. Talvez a evangelista Sandra, quando recebeu a notícia do sobrinho, tivesse dado lugar para a depressão que um dia passou na vida dela, ela não ia estar contando o testemunho aqui hoje. Mas ela olhou para Deus e falou, Deus, cuida da minha família. Senhor, Tu és um Deus que pode fazer. E Deus foi lá e trouxe a vida de novo para ele. Ele te livrará do laço do passarinheiro. O inimigo, eu amo aquele louvor escape, que fala, o inimigo, ele arma laços e embaraço. Ele só sabe fazer isso. Quem aqui já passou uma situação que depois você olha e você fala, Deus, que laço que eu caí. Senhor, como eu não enxerguei isso? Meu Deus, como eu fui confiar? Que laço
laço que é esse? É o inimigo, ele arma laço, mas aqui no versículo 3 está dizendo, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Quando você resolve habitar na casa do Senhor, é como se você fosse um pintinho e tivesse aqui embaixo das asas da galinha, vai tentar mexer com ele, imagina Deus. E tem gente, irmão, que tem tanto medo do diabo, meu Deus, que medo. Aí a macumba, aí a inveja, aí não sei o que, ai, tá passando na frente Não, irmão, calma. Você está blindado. Você não saiu num frio desse, no dia dos namorados, para vir orar de joelho, para ouvir uma palavra rema, para ser uma pessoa avulsa no mundo, não. Você está debaixo das asas do Onipotente, de um Deus que te guarda, que te protege, que te blinda. E Ele diz para mim e para você, permaneça debaixo da minha mão. Não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, os demônios, e nem da mortandade que assole ao meio-dia. O mundo espiritual não para, é de noite, é de dia, mas a nossa casa tem o sangue de Jesus, a nossa casa é blindada no Senhor. Sabe por que você ainda não desistiu? Sabe por que essa enfermidade não te matou? Sabe por que essa depressão não te pegou? Porque tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, você tem a marca da promessa, o Senhor te escolheu, te remiu, te lavou, te purificou, e Ele diz nessa noite, não tema porque eu te ajudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem passou pelo Covid aí, dá um glória. Quanta gente foi embora. Pessoas ricas, que tinha dinheiro de comprar 1000 respiradores, colocar tudo nele, e a gente viu indo embora. E a gente também viu irmãzinha do ciclo de oração, que não perdia um culto com a Bíblia debaixo do braço, e passou ilesa, porque a palavra do Senhor nos garante, irmão, nos guarda, nos protege, nos blinda. Então nós temos que saber que presença é essa que a gente serve, que a gente carrega, qual é a grandeza desse Deus que a gente adora, serve e exalta. Ele é proteção, Ele é abrigo, Ele é aquele que cuida de nós. O Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Não negocie um culto, não negocie um dia de estar na casa do Senhor, não negocie, irmãos. Eu tenho certeza hoje, quem é casal, vamos pedir uma pizza, assistir um filminho aqui, Dia dos Namorados, que friozinho, e está tudo bem, um fundi, ô glória. Mas a gente está habitando na casa do Senhor. Sabe por que você está aqui? Porque você entendeu que o mundo espiritual não é brincadeira. Sabe por que você está aqui? Porque você já entendeu que a sua oração nesse lugar surte um efeito. Sabe por que você está aqui? Porque aqui é onde Deus está te formando, lapidando, te estruturando. É aqui habitando na presença dEle. A gente tem que permanecer. Você precisa habitar na casa de Deus, porque é aqui que Ele vai te lapidar, te restaurar, te fortalecer, te levantar, te encher, te alimentar, te revestir. É aqui na casa dEle, é aqui que Paulo disse, meus irmãos, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo, e tendo feito isso, fica firme. Aquele não está falando aquele que passa no esconderijo do Altíssimo, aquele que simpatiza com o esconderijo do Altíssimo,
Aquele que a cada 15 dias, se não acontecer nada de ruim, eu dou uma encostadinha lá no esconderijo do Altíssimo, porque afinal de contas eu sinto um arrepiozinho, uma coisa boa. Eu sinto paz, eu durmo bem quando eu vou lá. Não. Essas promessas sim, mas o versículo 1 é só para quem habita. É só para quem não negocia. É só para quem vem, quebrado ou inteiro, chorando ou sorrindo, com as coisas acontecendo do meu jeito ou acontecendo tudo ao contrário, com a minha família saudável ou com a minha família doente, eu permaneço habitando no esconderijo do Altíssimo, porque eu estou certo de que Ele se levantará em meu favor. O inimigo, ele fica furioso, irmãos, quando ele vê dando 6 da tarde você se aprontando para vir para a igreja, você saindo da empresa. Onde você vai? Estou indo para o culto, vamos? Ele fica doido. Ele põe gente para te fechar, ele põe carro devagar na rua, ele quebra o carro, ele faz de tudo, mas você chega aqui. O Senhor falava comigo: filha, pode liberar essa palavra. Libera que eu estou cuidando, que eu estou protegendo, que eu estou enxergando. E tudo que o diabo prendeu na sua vida, ele vai ter que soltar. Deus está dando uma ordem hoje, simplesmente porque você escolheu habitar na presença dEle. O Senhor precisa ser o seu lugar de habitação. Você precisa permanecer para acessar as promessas. Mas melhor do que as promessas, irmãos, é a presença. Porque se Deus descesse aqui agora, pastor Vanderlei, como um raio de fogo, e falasse: Juliana, você quer um filho ou você quer vir morar no céu? Eu ia falar: pode me levar agora. Porque nada se compara com a presença dEle, com a glória dEle, com aquilo que só Ele tem reservado para aqueles que entendem, aqueles que for até o fim, aqueles que não negociar, aquele que suportar a guerra. É maravilhoso, irmãos. A palavra diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem. Lá não terá choro, não terá tristeza, não terá enfermidade, falsidade, fofoca, calúnia. Lá não terá diabo para atazanar a gente. Lá vai ser um lindo coral: santo, 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 santo. Sabe aquela presença que você sente aqui, que você tem vontade de deitar no chão, que você esquece até a hora do culto? Vai ser assim eternamente. Mas o mundo não acredita mais nisso. Afinal, é melhor eu me preocupar com os bens materiais, que vai ficar tudo aqui. Deuteronômio 28, 7 e 9 diz assim: o Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puser a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como povo que tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. É a palavra dele que está falando. Não é: vou lá no culto, né? Porque se eu não aparecer, já viu. Vou lá cantar, viu? Porque senão, já viu, né? A bispa depois, meu Deus do céu, já começa. A bispa vai chamar a atenção mesmo, irmão. Deus me chamou para isso, eu não estou nem aí com cara feia, eu não tenho medo de cara feia. Deus me chamou para despertar a vida, para pôr ordem na casa dele, para despertar a pessoa, levantar soldado ferido, para colocar a espada na mão de soldado que tinha deixado cair. Deus me chamou para a batalha, para despertar o que há de melhor em você. E sabe o que há de melhor em nós? É Deus. Eu fiquei desviada 10 anos, bagunçando por aí. E um dia eu orei e falei: Deus, eu sei que a minha vida só flui se for na sua presença.
Porque no mundo eu não sou nada. No mundo, Jesus, eu não valo nada. No mundo, Senhor, eu não tenho sentido para nada. É tudo ilusão. Mas quando eu estou na tua presença, Senhor, eu sinto que eu sou algo para o Senhor. Eu sinto que o Senhor me ama, eu sinto o teu cuidado, eu sinto a tua mão, mesmo que esteja uma guerra ao derredor, eu sei que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas a tua mão está cuidando, está zelando, está guardando. Olha o 12, ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé na pedra. Sabe por que você fala para trás? Como que eu passei por isso? Senhor, como que eu consegui passar por essa fase, Jesus? Porque a mão dele estava te sustentando. Sabe aquele dia que você estava esbagaçado, ele te trouxe no colo? Sabe aquele dia que você recebeu um refrigério, era a presença dele que estava contigo naquele lugar? Versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Só que, como eu falei, às vezes ele não responde do jeito que a gente está esperando. Só que ele fala assim: eu estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. Mesmo que a vontade de Deus, Henrique, permitir a gente passar por algumas angústias, o próprio Deus nos tira desse lugar de angústia. O próprio Deus nos tira daquele lugar aonde só a mão dele pode nos tirar. E sabe o que ele faz? O glorificarei. Sabe o que quer dizer esse e o glorificarei? Ele te coloca numa condição de uma situação que você vai olhar e vai dar glória a Deus. E você vai falar assim: Deus, doeu e doeu muito, mas o que eu estou vivendo hoje é só o Senhor que pode fazer. O que eu estou vivendo hoje é só a sua presença que pode proporcionar. O que eu estou passando hoje, eu sei que coisas da terra eu não ia conseguir. É só o Senhor que pode estabelecer. E para encerrar, fartá-lo-ei com longuras de dias. Ele nos dá vida. Tem muita gente agora no leito de hospital, implorando por mais um dia de vida. Ou gente que pegou um laudo seríssimo e está falando: Senhor, será que acabou para mim? Mas Deus está dizendo para mim, para você aqui no frio, no dia dos namorados: eu te fartá-lo-ei com longuras de dias. E quando acabar, lhe mostrarei a minha salvação. Essa salvação dinheiro não compra. Essa salvação a amizade não compra. Essa salvação não tem curso que faça. Essa salvação é só para quem entendeu. Estava conversando com o apóstolo vindo para cá, que eu estava vendo um médico falando que no período de frio aumenta em 30% o número de AVCs e infarto. Porque acontece um negócio, não sou médica, e ali o negócio buga e se não toma cuidado você infarta e está repreendido. Enfermeiras, irmão, a minha equipe tem de tudo. Por favor, evangelista e enfermeira, fala o que acontece. Olha aí. Aí os médicos estavam falando: vocês se agasalhem, viu, Patrícia? Coloca a blusa de frio, coloca cachecol. Se tiver aquecedor em casa, liga o aquecedor. Se mantenha aquecido, porque é sério, é nossa saúde. Mas, irmãos, quando Deus não quer, pode estar morando na rua. Ontem a gente chegou para o ensaio com as meninas. Tinha uma senhora deitada aqui na porta, irmãos. Um fedor. Meia grogue, meia louca. Eu falei: Deus, como que ela aguenta? Imagina um frio, pastor Vanderlei. Suja, sem banho. A gente toma um banho quentinho, coloca a roupa, já a gente está com frio de novo. O Senhor Deus tem cuidado de nós, irmãos.
O Senhor Deus, Ele é bom, Ele cuida. E Ele está dizendo para a minha vida e para a sua vida hoje: permaneça na minha presença, escolha a minha presença, não negocia com meus valores, não negocia com o que é certo, porque eu estou cuidando, eu estou capacitando, eu estou te sustentando, eu vou te tirar desse lugar de angústia, eu estou preparando o caminho de glória, de vitória, o meu nome será exaltado, te darei longuras de dias, e no final da tua história, eu ainda vou te mostrar a minha salvação, diz o Senhor. Não negocia, irmão. Não negocia. Ai, porque hoje, mas hoje eu tenho culto. Ah, mas porque hoje é aniversário, vamos fazer no sábado, porque de terça, quinta e domingo eu estou lá na minha igreja. O que tem nessa igreja que você não pode faltar? Vamos lá que você vai ver. O que tem nesse culto que você não pode perder um dia? Então vamos lá que essa presença também vai te envolver. Faz um jejum e traz. Irmãos, teve uma época da minha vida que eu fui levantada evangelista na igreja, pastor Vanderlei. Não era porque eu pregava, era de tanta gente que eu trazia para a igreja. Eu estou em cima do altar e Deus sabe que eu não minto. Teve uma época na igreja que eu congregava, que eu olhava assim, metade da igreja, tudo eu que tinha ganhado para Jesus. Porque eu falava, vamos na minha igreja, Deus vai falar com você. Tudo que a pessoa vinha, falava, mas se você for na minha igreja, Deus vai tocar, vai usar o meu pastor, você vai ter uma experiência. Eu ganhei tanta gente para Jesus, que um dia da consagração eu não estava na lista. Eu estava sentada no meio do povo, mas é melhor ter fruto do que qualquer outra coisa, porque a árvore é conhecida pelo fruto. Não adianta ter título e não ter trabalho, é melhor ter trabalho sem título, porque qualquer hora Deus sopra teu nome lá. E o meu apóstolo chamando o povo para ungir, aquele culto lindo, e todo mundo subindo, todo engomado, eu no meio do povo. Daqui a pouco a minha bispa fala assim, chama a Juliana Lima e unge ela evangelista. Quando eu subi no altar, Deus falou assim, eu vi cada alma que você trouxe para minha casa. A gente não consegue falar do amor de Deus. A gente senta aqui todo culto, recebe, chora, recebe, mas Deus está querendo que a gente seja torneira, põe para fora, deixa fluir, convida as vidas, quem dá fruto somos nós, é tempo de crescimento, mas nós precisamos dar fruto. Nós trabalhamos para um Deus que recompensa, irmão. Ele não me recompensou com grandes mansões e joias da Vivar. Eu ando com meus aços aqui da 25 de março. Às vezes dou um tapa, vou uns 4. Mas o casamento que Ele me deu, não tem dinheiro no mundo que pague. A paz que tem dentro da minha casa, nada falta. Tem coisa que é só Deus que pode fazer por nós. Mas eu precisei renunciar. Eu tive que deixar o velho ir embora. Eu tive que falar, a partir de hoje eu troco o número do meu telefone e eu vou habitar na casa do Senhor do jeito que Ele merece. Ai, mas é porque aí vem os palpites, né? Ai, mas você é nova. Ai, mas você não sei o quê. Ah, mas, irmão, você não tem tempo para perder mais não. Eu vou falar porque eu e a presbítera, nós somos irmãs, não é cunhada. Quando meu irmão faleceu, todos nós ficamos muito desapontados, porque é difícil quando você está acreditando numa cura e você lida com um luto. Cada um reage de uma forma. E eu conversava com ela, mas entendendo o que ela estava passando. E eu falei para ela assim, quando me deu a loucura na minha cabeça, eu fiquei desviada 10 anos. E ainda deu tempo de eu voltar e Deus reconstruir toda a minha história. Falei, você não tem mais esse tempo. Deus tem sim, família, casa, e vocês vão ver, a presbítera Ariana ainda sendo muito feliz, porque ela não plantou na vida do presbítero Júnior, ela plantou no altar de Deus.
E quando a gente planta no altar de Deus, tem recompensa. Eu falei, mas é na presença dele. Ele não negocia. Ele não vai soltar o que ele tem para você, você estando fora do jeito que ele te quer. Porque senão vai fortalecer para você permanecer fora. E Deus nos quer como? Debaixo das asas. Ele quer como a gente ali, grudadinho, dependente dele. Ele cuidando até de quantos fios a gente tem na cabeça de cabelo, ele conhece. A palavra diz que antes de vir a boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Esse é o nosso Deus. Fica de pé junto comigo, o grupo de louvor pode subir, nós vamos louvar um louvor para encerrar. E o que eu posso te dizer, irmãos, não olha para a guerra, olha para o seu Deus. Quanto mais o inferno estiver te bombardeando, mais fica firme, porque a hora que Deus falar, chega. Ah, pastor Vanderlei, o povo vai limpar até o olho para falar, é ele mesmo? É ela mesmo? Não aconteceu? Mas no dia da dor, da aflição, dos desertos, do vale, da renúncia, é só Deus que nos enxerga. Só.